a fuga de Eduardo Bolsonaro do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, todos os presos do 8 de janeiro, a anistia, os abusos do Supremo Tribunal Federal e o principal assunto desse vídeo que eu preciso falar com vocês. Como nós chegamos na situação em que nós estamos? Como nós saímos de um Brasil que tinha acabado de derrubar a Dilma, em que o Lula estava preso e inelegível, em que a direita ganha a presidência da República, em que a Lava Jato estava no seu auge, para chegar numa situação em que Lula sai da cadeia, retoma seus direitos políticos, volta ao poder, a direita é perseguida, o Supremo Tribunal Federal exerce poderes e abusa desses poderes como nunca antes na história do nosso país, e nós temos milhares de pessoas presas com penas absolutamente ilegais impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro eu quero colocar para vocês o seguinte: Jair Bolsonaro perdeu a oportunidade de deixar a direita brasileira pelo menos 16 anos no poder. E eu quero dizer para vocês exatamente quais foram as causas para isso acontecer. Como é que nós estamos hoje num cenário em que eu e vários outros parlamentares recebemos processos no Supremo Tribunal Federal por criticar ministros, como se isso não tivesse na nossa imunidade parlamentar ou mesmo nos direitos de liberdade de expressão de qualquer cidadão comum, o direito de criticar ministro do Supremo Tribunal Federal. Como nós chegamos num estágio em que Lula e PT, absolutamente destruídos, conseguem renascer e voltar à presidência da República. Eu quero colocar aqui para vocês, primeiro, um ponto crucial na nossa história: a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Não é segredo para ninguém, tem várias notícias mostrando que Augusto Aras sempre foi amigo íntimo de José Dirceu, a cabeça por trás do projeto de poder do PT, o grande articulador que levou Lula ao poder na primeira, na segunda vez, e depois Dilma na primeira e na segunda vez. Então Augusto Aras foi nomeado como Procurador-Geral da República. Para quê e por quê? Para engavetar todos os processos, não apenas contra petistas, mais deputados do Centrão e contra o próprio filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enrolado nos esquemas de rachadinha. Se alguém ainda tem dúvida sobre o esquema do Flávio Bolsonaro, eu já desisti de pedir para vocês lerem a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, do qual ele recorreu 11 vezes para que não fosse julgado o mérito, para fazer uma manobra processual para ele se livrar mesmo sendo culpado, que foi exatamente o que aconteceu. 90% do salário dos assessores dele durante anos, mais de década, era sacado 100% em dinheiro para que eles pudessem fazer os repasses para o chefe de gabinete e o Queiroz, e que aí o Queiroz pagasse as contas pessoais e comprasse imóveis em dinheiro vivo para Flávio Bolsonaro. Então Augusto Aras, um petista que destrói a Operação Lava Jato, que acaba com o modelo de força-tarefa implementado pela Lava Jato, ele é nomeado para salvar Flávio, salvar os aliados do Centrão de Jair Bolsonaro e acaba soltando todos os petistas, mas mais do que isso, Augusto Aras se manifesta a favor do inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal, com Dias Toffoli, que atuou como um aliado de Jair Bolsonaro, trancando todas as investigações envolvendo o COAF. Por quê? Porque foi o COAF que inicialmente descobriu o esquema de Flávio Bolsonaro e, portanto, a investigação dele seria afetada. Muito bem, Dias Toffoli trava, então, todos esses processos e inicia de ofício, ilegalmente, inconstitucionalmente, porque o regimento do Supremo diz que você só pode abrir inquérito de ofício enquanto Supremo se o crime acontecer dentro do Supremo, não nas redes sociais. Pois muito bem, começa aí o trator em cima da Constituição e o Procurador-Geral da República, que é o responsável por preservar sua prerrogativa de investigar e de acusar, faz o quê? Diz: ok, Supremo, você está certo, eu não preciso atuar nesse caso. PGR nomeado por Jair Bolsonaro. Quer saber do que mais? O advogado-geral da União, André Mendonça, posteriormente nomeado ao Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro, também em nome do governo Bolsonaro, um ministro de Jair Bolsonaro, manifesta-se a favor da continuidade do inquérito das fake news. Quer mais um elemento? Fim das decisões monocráticas. Aqui na Câmara dos Deputados, nós conseguimos articular o projeto
Decreto 2121 de 2019, que acabava com as decisões monocráticas em todo o judiciário, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro, a pedido de Dias Toffoli, para atender ao favor que Toffoli já tinha feito, para retribuir, Jair Bolsonaro veta esse projeto e os deputados bolsonaristas votam a favor desse veto. Depois, vocês sabem o que aconteceu. As decisões monocráticas são utilizadas pelo Supremo justamente contra esses deputados bolsonaristas e mesmo quem não é bolsonarista, como eu, contra esses mesmos parlamentares que votaram para manter as decisões monocráticas no veto de Jair Bolsonaro. Mas então nós temos, meus amigos, a medida mais grave de todas, que foi a nomeação de Cássio Nunes como ministro do Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes é o voto de Minerva, é o voto decisivo. Foi graças ao voto dele que Sérgio Moro foi declarado suspeito. E a partir da suspeição de Sérgio Moro, toda a Lava Jato e toda a condenação do Lula cai. Lula torna-se, portanto, aos olhos do judiciário, inocente e elegível graças a um voto do ministro Cássio Nunes, que acompanhou os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Mas os votos de Cássio Nunes não param por aí. Nós tivemos também o voto a favor do uso ilegal das mensagens hackeadas de Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato para a defesa de Lula na Operação Lava Jato. Ou seja, Cássio Nunes vota para que Lula pudesse utilizar provas ilegais em sua defesa, fruto de crime, fruto de hackeamento, para anular a sua condenação no Supremo Tribunal Federal. Além disso, votou junto com Gilmar Mendes para anular a condenação de Zé Dirceu. Zé Dirceu hoje tem direitos políticos e vai disputar deputado federal nas próximas eleições graças ao voto de Cássio Nunes, indicação de Jair Bolsonaro. Quer saber do que mais ainda? Final do ano passado, 2024, votou junto com Toffoli para anular as condenações de Marcelo Odebrecht. Ou seja, as nomeações de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, a nomeação de Bolsonaro para a PGR, o veto em relação às decisões monocráticas. Mais do que isso, Bolsonaro sancionou a emenda de garantias, do juiz de garantias de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, do PSOL, coloca um jabuti, uma armadilha no pacote anticrime, que tramitava aqui a pedido do ministro Sérgio Moro, que vai no sentido contrário do pacote. Cria um juiz separado das investigações para julgar os casos de todos os criminosos no Brasil inteiro. Como não há juízes suficientes para isso, todos os processos ficam com essa paralisia e com esse vício de não ter um juiz de garantias, que foi aprovado pelo Congresso Nacional como emenda do Marcelo Freixo e adivinha, sancionado por quem? Sem nenhum veto? Jair Bolsonaro. Então, o que acontece a partir daí é um desespero de Jair Bolsonaro depois de todos os seus erros que levaram o PT a voltar a ter direitos políticos, ao Lula a ter a sua liberdade de volta, todos os erros em que Bolsonaro, achando que Lula solto faria com que a direita estivesse mais insensada, estivesse mais motivada contra o inimigo em comum e que, portanto, seria bom, segundo Bolsonaro, inclusive tem fala do Eduardo Bolsonaro abertamente sobre isso, seria bom para a família Bolsonaro, o Lula solto, o Lula elegível. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. E própria fala do Bolsonaro falando, se tiver que votar para absolver, que vote. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeiro. E foi exatamente o que aconteceu. Ele nomeia o ministro Supremo absolve o Lula. Essa arrogância dele, ao mesmo tempo com o rabo preso, faz com que o PT volte ao poder e que ele, desesperado ao ver o PT prestes a voltar ao poder e, portanto, ele perder qualquer condição de se defender daquilo que tramita no Supremo Tribunal Federal contra ele, ele vai lá e incentiva velhinhos e velhinhas inocentes a ficarem na frente de porta de quartel na expectativa de que alguma coisa extraordinária iria acontecer e impedir Lula de assumir a presidência da República. E em nenhum momento ele, deixando todos esses senhores e essas senhoras na chuva, no frio, com fome, não presta assistência para essas pessoas que estão lá manipuladas
manipuladas e incentivadas por ele, assim como no 8 de janeiro, também manipuladas e incentivadas por Jair Bolsonaro, Braga Neto, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, influenciadores bolsonaristas e a própria família Bolsonaro, também agem manipulados por esses, né, e acabam depois com penas de 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? A grande responsabilidade por nós estarmos vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje é de Jair Bolsonaro. E agora o seu filho Eduardo Bolsonaro se acovarda e foge para os Estados Unidos, enquanto as pessoas que ele diz defender estão presas aqui do lado na Papuda, sem que ele sequer esteja no Brasil para fazer a defesa da anistia. E aí, vocês podem me perguntar, eu já falei algumas vezes, mas posso repetir. Qual que é o seu posicionamento sobre a anistia, Kim? Meu posicionamento é sim que haja anistia, que essas pessoas que foram manipuladas, usadas pelo Bolsonaro, foram condenadas com uma pena muito maior do que os crimes que elas cometeram, porque o máximo que houve de crime ali foi dano ao patrimônio, foi vandalismo, e essas pessoas devem responder por vandalismo, com penas de vandalismo, e não por atentado ao Estado Democrático de Direito, coisas que essas pessoas não tinham nem a intenção, nem os meios para fazer. Agora, essa anistia eu não defendo nem para Jair Bolsonaro, nem para Braga Neto, nem para ninguém da família Bolsonaro, que sim, utilizou essas pessoas como massa de manobra, como escudo para tentar se livrar de acusações como a de corrupção, na rachadinha e de tudo que fizeram dentro do governo, com o orçamento secreto, com desvio nos recursos da saúde, inclusive com o ministro sendo preso. Aí sim, esses, Jair Bolsonaro e seu entorno, não merecem anistia nenhuma, merecem sim a prisão. Esse é o meu posicionamento e, aliás, o próprio Jair Bolsonaro antigamente, né, dizia, né, que o soldado que ia pra guerra e tinha medo de morrer é um covarde. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. É exatamente o covarde do Eduardo Bolsonaro, que agora vai viver uma vida boa nos Estados Unidos, enquanto todos aqueles que ele diz defender a anistia vão ficar aí sofrendo sem que a anistia seja pautada pelo presidente que foi escolhido pelos bolsonaristas junto com os petistas, Hugo Motta, assim como o presidente do Senado que foi escolhido pelos petistas junto com os bolsonaristas, Davi Alcolumbre, e que antes ele era um grande inimigo. Antes ele era um sabotador do governo Bolsonaro, agora ele é um aliado, Davi Alcolumbre. E a militância de Jair Bolsonaro precisa engolir isso e não pode criticar, porque senão é apontada como traidora e merece ser linchada pela rede de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. Até ontem, Jair Bolsonaro criticava Kassab por fazer parte da base do governo Lula e agora diz que Kassab resolveu um problema pessoal antigo dele. Ele disse isso na manifestação recente, que segundo ele era pela anistia dos presos do 8 de janeiro, mas na realidade é para anistia dele, é para salvar ele e não tem nada a ver com as pessoas que estão presas. Aí agora Kassab deixa, assim como Davi Alcolumbre deixa de ser um inimigo para agora ser um aliado, e todo mundo precisa ficar calado e não criticar uma vírgula do que ele faz, senão é colocado como traidor da pátria. Me desculpem todos vocês, mas essa incoerência e surfar essa onda bolsonarista não fiz durante o mandato passado, me elegi pregando a crítica tanto a Lula como a Bolsonaro e vou continuar com essa postura.